Então, para quem não me conhece, que está chegando novo por aqui, meu nome é Daniela e eu ensino mulheres a fazerem e venderem bolos estruturados e decorados. É para você aí que de repente quer uma renda extra, né, fazendo bolos, ou se você quer aí trabalhar, né, vendendo bolos como seu trabalho principal mesmo. E é para você também aí que já é confeiteira, mas que ainda passa algumas dificuldades para fazer e vender bolos estruturados e decorados. E é para você aí também que de repente só quer fazer um bolinho para a família, né? E se orgulhar aí do bolo que fez, né? Fazer bolos maravilhosos aí e levar muita experiência boa aí para todo mundo. E o tema da nossa aula de hoje é pilares para um bolo de sucesso. Então a gente vai falar aqui alguns pilares que você precisa ter no seu bolo aí para você ter um bolo que realmente vai encantar o cliente, vai encantar quem come, vai levar boas experiências, né? Então tem algumas coisas aí que a gente precisa ter no nosso bolo. Então eu sempre falo assim, ó, que perfeição, né, gente, não existe. Por quê? Porque cada um tem um gosto, né? Cada pessoa é cada pessoa, enfim. Mas existe algumas coisas que é um pouco imprescindível você ter num bolo de festa, principalmente se você quer se destacar, se você quer ser reconhecida, se você quer ser bem remunerada, né? Então, fazer o que todo mundo faz aí não vai te diferenciar e não vai fazer você se destacar com bolos de festa, com bolos estruturados e decorados. Então a gente tem que fazer sempre o nosso melhor, né? O nosso maior objetivo é levar experiência para o nosso cliente. Então eu sempre estou falando aqui que o nosso propósito é levar o quê? Amor, experiência com o nosso trabalho e oferecer o máximo, o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem disponível. Certo? E quando a gente pensa dessa forma, né, e se coloca muitas vezes no lugar do nosso cliente, a gente sempre vai fazer o nosso melhor. Né? Então, o nosso melhor, de repente, naquele momento, não é o perfeito, mas é o máximo que a gente pode doar para o nosso trabalho, é aquilo. E com o tempo a gente vai sempre melhorando. Né? Então, quando a gente pensa em fazer e vender bolos, a gente tem que pensar toda uma questão, né? Não só em fazer ali e vender, mas é na questão do atendimento, é na divulgação, é na venda, é no pós-venda. Então a gente tem que estar preocupado aí com todas essas coisas, né? Sair um pouco aí do amadorismo, né? Tem que sair do amadorismo, não ficar preso em receita, ficar só buscando tutorial de receita na internet, fazendo coleção de receita, né? Sofrendo aí da síndrome da receita milagrosa, né? Achando que é milagre, que receita vai fazer milagre. E não é. Né? Então a gente precisa entender mesmo as bases, entender as técnicas. E nós falamos uma coisa aqui: você ter foco e disciplina. Porque com foco e disciplina e conhecimento, né? Porque também não adianta aí não ter o conhecimento, que você vai errar muito com foco e disciplina, você chega onde você quer chegar. E a gente falou o que para você? Escrever uma meta que você quer ir com os seus bolos, se é vender, se é ganhar o tanto que você quer, enfim, né? Se é fazer lá o bolo perfeito. E ter disciplina é o quê? Você fazer o que precisa ser feito para conseguir alcançar o seu objetivo. Fátima Coelho tá bastante gente entrando aqui no YouTube. Fátima Coelho dando boa tarde. Boa Edilene tarde, Aragão, Fátima. Francisca de Boa Fátima também. tarde. Odineide Mascarenhas, Juliana Galdino. A Fátima está perguntando, também é para alunos isso? É para alunos, Fátima. Pode participar, tá? Sempre aprende alguma coisa nova. A Fátima é nossa aluna, né? Por isso que ela tá perguntando, tá? A gente sempre tá trazendo conteúdos aqui para todo mundo, aluno, não aluno, né? Então a gente quer aí ajudar todo mundo. Certo, gente? Então vamos lá, né? Quando a gente fala aqui em bolos de sucesso, a gente tem que pensar em algumas coisas bem importantes, né? Então a gente fez esse bolo aqui. Esse bolo, né? Para mim, eu considero ele que ele está é um bolo que pode fazer muito sucesso, né? É um bolo aí de pode não ser não pode não agradar todo mundo, né? Na aparência, enfim, mas é um bolo que eu sei que ele está tecnicamente correto, né? E a gente tem que pensar nisso também. A aparência dele tá legal, né? Então eu consigo levar isso para o meu cliente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer e vender bolos, né, é na aparência do teu produto. Por que que eu falo isso, né?
Porque as pessoas, quando chegam até você, elas, primeira coisa que encanta é quando ela bate o olho e vê o seu produto, né? Então é a primeira coisa que a pessoa que, principalmente aí quem não te conhece, que nunca comeu um bolo seu, ela vai ser atraída pela aparência, né? Então, quando você vende um produto que tem uma aparência bonita, que chama a atenção pela aparência, a grande chance aí do cliente encomendar um bolo seu é muito boa, né? A chance aí do cliente encomendar bolo seu é grande. Então, a aparência é a primeira coisa aí que chama a atenção. Então, a gente precisa, né, mostrar para o nosso cliente que a gente vende um produto que vai agregar valor para ele, que vai levar experiência para ele, né? Que ele vai colocar lá na mesa de festa da filho, do filho, da filha, do aniversário lá que ele vai fazer, enfim, né? Do almoço em família, que ele vai colocar na mesa lá e que ele vai se sentir orgulhoso de estar oferecendo para os convidados um bolo, né? Bonito, primeira coisa, né? Então, tá cheio de gente aí fazendo bolos, só que o que acontece, né? Por mais que a pessoa queira vender e tal, mas a gente vê que tem muita gente ainda amadora, né? Que ainda não tá sabendo aí. Então a gente vê muitos bolos que não é nem pela aparência estética, mas pela aparência de estrutura mesmo. Então tem bolos lá que é tipo bolo barril. Vocês já viram, gente? Aquele bolo que forma uma ondinha assim, ó. Aquilo lá é tipo um bolo barril, né? Tipo cone. Então a gente vê nítido ali. Então essas coisas, por menores que sejam, chama a atenção do cliente, né? Então, às vezes, o cliente deixa de encomendar um bolo seu porque a aparência ali não tá legal. Então, ele chama a atenção pela aparência. E uma coisa que hoje em dia, né, a gente tá muito são nas redes sociais. Então, tem gente que acha assim que colocar uma foto qualquer na rede social vai chamar a atenção do cliente e não vai. E aí tem muitas confeiteiras que falam assim, mas eu não tô vendendo, tô com dificuldade de vender meus produtos. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente vai olhar lá a rede social dessa confeiteira, o que vai acontecer? As fotos não tão bonitas, o bolo a foto do ângulo que tirou ali não tá legal. Então tem que caprichar nessas coisas, na aparência, para chamar a atenção mesmo do cliente, né? E o bolo não pode ter aí problemas técnicos, né? Alguma dúvida? A Fátima está Não, perguntando se é de ganache o bolo. não, Fátima, é buttercream. A cobertura é buttercream. Buttercream de chocolate. E o recheio é? O recheio, a massa é cenoura e o recheio é brigadeiro. Tá? Então, eu fiz ontem, né, já para trazer um tema aí de Páscoa, tá? Para inspirar vocês aí, já para começar a oferecer na Páscoa, Bota um tá? pouquinho mais para cá Bom? pro Ah, Instagram ver tá. também. A Josivânia está dizendo aqui boa tarde. Ela é Boa de Pedras do tarde. Maranhão, se eu não me engano aqui. Isso aí, gente. Vamos lá. Todo mundo comprometido, hein? Pra gente poder, pra vocês aí saírem do lugar, né? A Ivanilza também aqui no Instagram deu boa tarde. Boa tarde. Nilde, não. Legal. Legal, gente. Que legal, gente. Muito obrigada aqui pela presença de todo mundo e vamos que vamos, hein? Porque tem muito conteúdo ainda pela frente, hein? Então, como eu estava falando, né, que a gente leva experiência e a primeira coisa que chama a atenção das pessoas é o visual, né, gente? É o bolo lá bonito. Então, a aparência é muito importante, né? Então, o que eu falei ontem, né? Falei aqui sobre buttercream também, e o buttercream, ele possibilita a gente deixar o nosso bolo estruturadinho. Estruturadinho não, porque também, né, ele ajuda na estruturação, mas a estruturação vai muito além da cobertura. Mas o buttercream, a gente consegue deixar a aparência, né, o bolo mais retinho, a gente consegue espatular o bolo com mais facilidade, a gente consegue fazer técnicas diferentes que nem toda cobertura possibilita, né? Então, isso aí vai com certeza chamar mais a atenção do cliente, né? Então, é isso aí que a gente precisa, mesmo que a gente faça lá só para nossa família, mas não tem nada melhor, né, gente, do que a gente presentear o nosso filho com um bolo de aniversário bonito, né? Hoje, gente, é aniversário do meu filho, hein? Então, eu tô lembrando disso agora. E eu vou fazer um bolão pra ele, que é um bolo de 2 andares, gente. Eu vou postar nos meus stories depois pra vocês e no feed também, sobre o bolo, quando eu for começar ali. E esse bolinho aqui, a gente cantou um parabéns pra ele, já pra aproveitar o bolo, né?
que é aniversário hoje, mas como é dia de semana, a gente só vai fazer a festinha dele no final de semana. Então, olha só que legal, né? Eu vou conseguir proporcionar para ele um bolo que ele quer, um bolo bonito, né? Um bolo aí que ele pediu para mim. Então, isso que é muito legal, né? A gente levar essas emoções, essas memórias afetivas para as pessoas. Então, a aparência conta muito, né? Porque é a primeira coisa aí que as pessoas se preocupam quando elas vão encomendar um bolo. Elas querem alguma coisa bonita para a festa que elas vão oferecer, para o evento, enfim, né? A segunda coisa que a gente tem que se preocupar no bolo é a estrutura. Então, que acontece? Gente, eu tô um pouquinho assim que eu tô sem voz, tá? Minha voz, eu tô me controlando aqui porque a minha voz não tá muito legal. Então, o que acontece? A gente precisa de estrutura no nosso bolo. Então, existem técnicas, né, para o bolo se manter em pé. Porque, por exemplo, aqui, esse bolo aqui, ele tá fora da geladeira já faz mais de 1 hora. Tá aqui, eu acho que quase 2 horas fora da geladeira. E ele vai aguentar aqui mais umas 4, 5 horas se eu deixar ele aqui. Tá? Então ele aguenta bastante tempo e olha que a gente tá aqui, a gente tá com o aquecedor ligado aqui na cozinha porque tá frio, né? Então ele aguenta bastante. Então é um bolo que você não precisa ter aquela preocupação, ah, o bolo vai cair, o bolo vai rachar, o bolo, né? É claro que a gente sempre vai ficar se preocupando com isso, porque é bolo. Bolo é bolo em qualquer ocasião, né? Mas a gente tem que ter aquela segurança de que o bolo tá bem estruturado. E se acontecer alguma coisa com o bolo, muitas vezes pode não ser culpa sua, muitas vezes foi um descuidado aí que o cliente teve, né? Então a gente tem que estar segura com o nosso trabalho, com o nosso bolo, né? Então isso é importante. Então a gente tem que respeitar as etapas de montagem, a gente tem que respeitar a massa certa, colocar a massa certa, as quantidades, né, de calda, de recheio, fazer cinta de contenção. Então, existem várias etapas que a gente precisa para manter o nosso bolo estruturado, né? Então, não é sair fazendo as coisas aí de qualquer jeito, pegando receitas aleatórias aí na internet, achando que é isso que vai fazer com que você faça um bolo estruturado. Então, é técnica, né? Então, isso é a primeira coisa aí que a gente tem que se preocupar, certo? A Fátima tá Ah, mandando parabéns aqui pro filhote. Obrigado, Fátima. obrigada. Ah, eu perdi agora aqui no chat aqui, mas Dá a... uma roladinha assim Não, não, eu pra. perdi, eu saí sem querer do chat, mas a Delici Bolos falou se ele tá fora no ar, se ele vai aguentar isso numa temperatura fora numa festa. Sim, então depende, né? Depende da festa aí que você tá. Então, por exemplo, é uma festa ao ar livre, né? Ele aguenta, tá? Só que o que vai acontecer, né? Você vai ter que, de repente, se tiver um calor excessivo, assim, acima de 40 graus, de repente você não vai colocar lá embaixo do sol quente, né? Então você deixa num lugar mais fresco, numa sombra, né? Então dá pra você fazer isso, tirar um pouco fora, tirar da geladeira um pouquinho perto ali de servir, né? Então, alguns cuidados a gente precisa ter com o bolo, Mas não só com tá? essa cobertura, né? Com Não, é com todas, qualquer bolo, tá, gente, que a gente tá porque falando. nenhuma cobertura aguenta debaixo de sol Não, quente. nem a gente aguenta, né? A gente derrete todinho, então o bolo também. Então, é assim, tá? Você vai poder, o bolo estruturado, ele vai durar muito mais tempo em cima de uma mesa, ainda mais o buttercream, gente, ele tem, é, ele permanece, né, o bolo estruturado aí por mais tempo, né? Então, ele Vai explicar bastante protege o isso. nosso bolo. A Nilde tá dizendo que tá comprometida aqui, que também vai até o final. É isso aí, gente. Quero ver mesmo todo mundo comprometida. Então, não se preocupe, né? Claro que a gente sempre vai orientar o nosso cliente, a gente tem que saber orientar, né, o nosso cliente, falar para o cliente, olha, você tem que fazer isso, como vai transportar o bolo, né? Como ele vai consumir o bolo, o horário que ele tem que tirar, quantas horas ele vai poder deixar fora da geladeira, né? Dependendo aí da temperatura. Então é assim, né? Quando a gente trabalha com bolos, independente do tipo de bolo, todo cuidado é pouco com o bolo, né? É claro que, por exemplo, um casamento, você vai colocar lá a tua, vai colocar lá o teu bolo, vai levar o teu bolo para o casamento, né? É um bolo que vai ficar exposto muito tempo ali. Né? Então, por isso que ele tem que estar bem estruturado. E geralmente, casamento, quando é, por exemplo, ao ar livre, né, que tem casamentos na praia, geralmente é a parte ali onde fica comida, onde fica os salgadinhos, docinhos, vai ter um ambiente mais propício para aquilo, né? Então, é isso que a gente tem que pensar.
tá? A Delice Bolos também perguntou aqui se Buttercream pode fazer com margarina e manteiga com sal. Pode, manteiga com sal pode, tá? Margarina, gente, margarina é mais complicado, tá? Porque a margarina, além de ser um produto mais inferior do que a manteiga, a margarina, ela não traz a mesma textura que a manteiga vai trazer pro seu buttercream. Então, você vai perder a vantagem aí que o buttercream tem de quando ele endurecer, quando ele vai pra geladeira, ele endurece e que me permite aí uma decoração, infinitas decorações e um transporte mais seguro, tá? Então, por isso que eu não indico você fazer com margarina, tá? Mas, né, É que, na verdade, o diferencial do Buttercream é a é a manteiga, né? Por manteiga. causa dessas Porque decorações. a manteiga derrete na boca, né? A manteiga aí ela derrete na boca, a margarina não. Então são por isso que eu falo em vocês conhecerem os ingredientes também, né? A gente vai falar agora no próximo pilar aqui de vocês conhecerem os ingredientes. Por quê? Porque quando a gente conhece os ingredientes, a gente sabe a função deles, sabe diferenciar, sabe o tipo, sabe como utilizar, né? Então é importante aí conhecer os ingredientes para vocês saberem aí o que é viável e o que não é viável, tá? Então, quando a gente pensa em estrutura, né, a gente tem que pensar em tudo isso. Agora, o terceiro pilar aqui é equilíbrio de sabor. Aqui, gente, é uma coisinha assim meio complicada, né? Tem muita gente aí que tem dificuldade em combinar sabores, enfim. E fazem aquelas combinações que muitas vezes não combinam, né? Ou fazem aquelas combinações só mais tradicionais ali, que não vai te diferenciar muitas vezes, né? Então, eu sempre estou adepta aqui a você fazer combinações diferentes do que todo mundo faz. Não que você não possa fazer combinações que todo mundo faz, né? Então, ter no cardápio também sabores comuns, que todo mundo já está acostumado. Mas ter também no seu cardápio algumas opções diferentes para você se diferenciar, né? Para você se destacar. Então, por quê? Porque quando o cliente vem encomendar bolo seu, ele vai saber que só você vai fazer ali aquele sabor, né? Aquele sabor ali que você elaborou, que você fez. E para isso, né, para a gente ter aqui equilíbrio de sabor, a gente precisa conhecer os ingredientes, né? Saber as bases aí. E conhecer os ingredientes por quê? Porque quando a gente conhece os ingredientes, a gente consegue utilizar o ingrediente certo, né? A gente consegue aí levar mais sabor ao nosso produto. Então, por exemplo, diferença aí entre chocolate nobre e cobertura fracionada. É uma coisa básica, mas tem muita gente que não conhece, né? Não sabe diferenciar o que é cobertura fracionada e o que é chocolate nobre. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes, para baratear o custo do bolo, achando que é isso que vai vender, né? E não é. O que acontece? A pessoa coloca cobertura fracionada no recheio. Então, vai lá fazer um brigadeiro, vai fazer uma ganache e usa cobertura fracionada. Cobertura fracionada não é chocolate, é uma cobertura tipo chocolate. Então, se você for olhar na descrição dos ingredientes desse produto, você vai ver ali que só tem gordura hidrogenada, gordura vegetal e cacau mesmo não tem, né? Então, tem uma porcentagem mínima que a gente nem considera. Então, você conhecendo a diferença entre os ingredientes, você vai conseguir levar muito mais sabor para o seu bolo e saber escolher o ingrediente certo para fazer um bolo que realmente, quando a pessoa vai comer o seu bolo, ela vai querer repetir, ela vai querer comer de novo, ela vai te indicar, né? Porque o que a gente quer levar para o nosso cliente é isso, né? Que quando ele come um bolo nosso, aquele bolo derrete na boca, é um sabor maravilhoso, a combinação tem que estar equilibrada, né? Então, por exemplo, faça uma combinação lá, coloca uma calda que é muito doce, deixa o bolo muito doce, enjoativo, né? Ninguém quer comer um bolo enjoativo, ela quer comer aquele bolo, que ela quer comer uma fatia e quer comer de novo. É isso que a gente tem que levar para os nossos bolos, né? Levar aí sabores em que a pessoa vai comer e vai querer repetir. Nossa, que sabor maravilhoso, né? Por quê? Porque além de você ter usado ingredientes bons, ingredientes de qualidade no seu bolo, você vai ter feito aí combinações diferentes, né? Sabendo aí fazer as técnicas que existem aí dentro da confeitaria clássica para você criar aí suas combinações, criar os seus sabores, sair um pouco aí do leitinho com Nutella, né? Que eu sempre falo aqui. Porque virou moda, né? Agora todo mundo faz um leitinho com Nutella, toda confeiteira. E parece que se você não tem isso no teu cardápio, você não vai vender.
né? E não é assim, né, gente? Então, a gente tem que abrir aí os nossos horizontes. E quando a gente consegue ter um repertório, né, abrir o nosso campo, saber as técnicas, saber fazer as coisas artesanais, a gente consegue levar muito mais sabor para o nosso bolo e conhecer os ingredientes também, né? Então, por exemplo, da manteiga e da margarina ali, que quem que falou? Agora eu esqueci o nome dela. A Delici Bolos, até ela Isso, fez um comentário agora, ela disse verdade, concorrência acirrada, diferencial é bom, ela falou. com certeza. Então, o que que acontece, né? Manteiga e margarina são dois produtos aí completamente diferentes. É tipo cobertura fracionada e chocolate nobre, tá? A comparação é mais ou menos isso. Então, a manteiga, ela vai derreter na boca. Vai comer um buttercream para você ver como ele derrete imediatamente na boca. Vai comer agora uma cobertura vegetal para você ver que fica ali no céu da boca ainda, não é aquele derretimento imediato. Por quê? Porque a manteiga ela é compatível com a nossa temperatura corpórea, né? Então ela derrete imediatamente, ao contrário aí de outras coisas, né? Que nem o chocolate nobre. O chocolate nobre a gente come, ele derrete, né, mais facilmente. A cobertura fracionada não, é aquele guarda-chuvinha. Lembra, gente, daquele chocolate guarda-chuvinha? É aquilo, né? Então, que cliente, gente, que vai querer repetir um bolo seu quando você usa ingredientes assim, né? Ninguém vai querer repetir, ninguém vai te indicar. Então, tem muita gente que fica com aquela coisa assim, que tem que comprar, usar ingredientes de má qualidade para poder baratear o custo do bolo e poder vender. Só que o que, que acaba acontecendo, né? Você acaba atraindo clientes que não vão valorizar o teu trabalho. Você vai acabar atraindo clientes que vão vir somente pelo preço. E à medida que ele vê uma pessoa que fez um preço mais em conta que o seu, ele vai te deixar e ele vai partir para outra pessoa. Então, por isso que eu Porque ele veio falo, por preço. porque ele veio por preço. Agora, o cliente que vem, porque você sabe que faz, que ele sabe que você faz, um bolo onde você vai entregar para ele uma experiência, que você vai entregar numa embalagem bonita, que você vai levar um sabor diferente para ele, né? Que ele come e ele quer comer de novo, que o bolo acaba lá rapidinho, na festa, no Artesanal, né? almoço da família, Produtos né? artesanais. Produtos artesanais, produtos frescos, produtos de qualidade. Esse cliente ele vai ser fiel a você e vai te indicar. Por mais caro que seja o teu produto, ele sabe que ali tem qualidade. E quando eu digo também produtos de qualidade, eu não digo para vocês saírem comprando a manteiga mais cara, o chocolate mais caro, não. Existe aí, vocês, né? Existe aí sempre o meio termo das coisas, né? Então a gente precisa pensar nessas coisas. Porque tem muita gente que fala assim: eu não estou vendendo, estou com dificuldade para vender, mas aí a gente vai ver, a pessoa está fazendo um monte de coisa errada, né? Tá fazendo divulgação errada, tá fazendo o bolo não tá tão legal, tem que melhorar, enfim. Né? Então, assim, como eu falei, né, gente, a gente não nasce sabendo, as coisas vão acontecendo e as coisas a gente vai melhorando aos poucos, mas quando a gente tem conhecimento, a gente vai mais rápido, né? A gente melhora mais rápido. Então, é isso que eu falo, né? A gente tem que levar experiências boas para o nosso cliente, para quem for comer o nosso bolo, né? Então, tudo tem que ser pensado, né? Para a gente poder aí se destacar, se diferenciar, né? Ter um bolo de sucesso que vai fazer sucesso realmente, né? E aí são várias outras coisas aí que a gente precisa ter, que hoje a gente não vai conseguir aprofundar muito aqui, tá? Alguma dúvida, gente? Não, só o pessoal tá entrando ainda. Samuel tá dando boa tarde aqui. Boa tarde, A gente. Delici Temos um Bolos menino aí. falou, por isso tem que ter um público-alvo. A Delici Bolos. Isso. Por isso que a gente precisa definir o nosso público-alvo, tá, gente? Isso é muito importante. Para quem que a gente quer vender, né? Então a gente tem que definir o nosso público e saber atrair esse público, né? Para pagar ali o valor que vale realmente o nosso produto, tá? E a gente vai falar muita coisa ainda, a gente vai entrar mais aprofundado até nesses assuntos, vai ter outros temas aí que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? E o quarto aqui é você ter padronização. Eu sempre falo aqui de padronização, porque isso aqui é muito importante e é um erro que muitas confeiteiras ainda que trabalham com bolos cometem, né? Que é, por exemplo, não usar a balança, né? Que é um item aí super importante dentro da confeitaria. Alguma dúvida? A Fátima Faria entrou agora dando boa Oi, tarde. Fátima. Que lindo Também trabalho, é nossa parabéns. aluna.
Tá a Fátima Coelho e a Fátima Faria, hoje aí, as duas Fátima Nunes. A gente tem um monte de Fátima, né? Aham. A Almeri Maria, qual é a melhor farinha de trigo? A melhor farinha de trigo para você fazer o bolo é a farinha tipo 1, tá? Encontrada aí facilmente, né? E por quê? Porque, gente, a farinha tipo 1, ela é com menos, tem menos proteína na composição e ela é melhor para bolo, né? Então, o que que acontece? Quando a gente utiliza uma farinha que não é, que tem uma composição muito alta de proteína, por exemplo, tem farinhas para pão que a porcentagem de proteína ali, quando você vê no rótulo da embalagem, a porcentagem de proteína ali, ela é mais alta, né? Se você comparar com a farinha tipo 1. E para bolo, isso não é interessante, porque quanto mais proteína tiver a tua farinha, mais fácil é o desenvolvimento do glúten. E no bolo a gente não quer desenvolver esse glúten, a gente só desenvolve glúten no pão, né? Que a gente fica lá sovando, sovando, sovando aquele pão, onde vai formando aquela rede elástica. E no bolo, não. No bolo a gente não quer isso. Então a gente tem que usar uma farinha mais fraca para bolo, tá? Porque daí a gente só mistura ali até incorporar a farinha no bolo e já tá pronto. O bolo a gente não fica, ó, batendo, 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 né? Pra gente ter aquele bolo fofinho, maravilhoso, tá? Uma explicação breve aqui, né? Tá, gente? Então, ó, padronização, tá? Por que que a gente precisa ter padronização? O que é ter padronização? É você sempre entregar o mesmo produto para o seu cliente. Então, por isso que a balança é muito importante na nossa cozinha. Porque o que que acontece? Quando você não tem balança, você não tem padronização, tá? Porque, vamos supor, você vai ter uma receita lá que é dada em xícaras, por exemplo, tá? Então, o que que acontece? Quando eu tenho uma receita em xícaras, em colheres, o que que vai acontecer? Quando eu for executar, por exemplo, eu peguei lá uma receita de internet que é dada em xícaras. Quando eu for executar essa receita, provavelmente a receita não vai sair a mesma coisa lá que a pessoa que formulou a receita. Por quê? Porque a xícara dela é diferente da tua, muitas vezes, a não ser que tenha lá a medida exata de ml que tem na xícara. Né? Senão vai sair errado. Aí você pega lá uma xícara de farinha e vai lá e coloca um pouquinho a mais ali na xícara. E aí você vai executar a receita, a tua receita pode ser que dê errado, né? Pode ser que dê certo, mas que talvez não seja igual a que você viu na internet. Então, primeira coisa, né? E quando a gente tem esse tipo de receita, a gente não consegue padronizar e levar sempre a mesma coisa para o cliente, né? Então, por exemplo, hoje eu fiz o meu bolo, né? E de um jeito. Amanhã eu faço o meu bolo de outro. Aí o que, que vai acontecer? Hoje o cliente comeu um bolo que estava maravilhoso, amanhã o cliente comeu um bolo que não estava aí tão legal. Por que isso? Porque um dia eu não usei balança, vamos supor, na minha receita saiu, a massa saiu diferente, né? Porque eu não foi receitas pesadas, com a quantidade correta ali dos ingredientes. Então a massa ficou legal aqui num dia, no outro dia não ficou legal, o cliente comeu o seu bolo e não ficou. Na montagem, por exemplo, um dia foi com mais recheio, no outro dia foi com menos recheio, mais molhado, menos molhado. E aí você não consegue manter um padrão. E isso é ruim para o nosso negócio, porque você não vai conseguir manter a qualidade, né, do seu produto. Então, o cliente pode ser que um dia não encomende mais bolo seu, porque cada hora tá de um jeito, né? Outra coisa, então quando a gente tem padronização, a gente mantém a qualidade do nosso produto. Outra coisa, segurança, estrutura. A gente precisa padronizar. A gente precisa ter, saber a quantidade exata ali que vai, né, de cada coisa dentro do nosso bolo. Até porque a gente precisa precificar também. E quando a gente não tem padronização, não usa receitas pesadas em gramas, a gente também não consegue padronizar, né? A gente não consegue precificar, quer dizer, tá? Outra coisa importante, praticidade, né? A gente não tem que pensar muito ali, né? Então a gente segue aquele padrão ali e pronto. Então isso é muito importante. Organização também, né? Isso gera aí organização para nossa produção e economia. Então, foi o que eu falei, né, gente? Quando a gente não tem receitas aí inteligentes, receitas práticas, receitas em gramas, tem receitas em xícaras, vamos pensar comigo. Eu tenho lá uma receita em xícara, eu coloco lá uma colher de farinha a mais na minha receita sempre, porque eu vou pegar uma xícara, só que a xícara ali a gente não sabe quanto que tá indo exatamente. Então eu coloco lá, vamos supor que vai 50 gramas, 20 gramas a mais do que seria ali a receita. Então, cada vez que você for fazer a tua receita, vai esses 20 gramas a mais sem necessidade.
Quando você chegar lá no final do mês, você vai ver que foi um monte de coisas a mais que você não conseguiu precificar. Né? Então, isso acaba gerando até um certo desperdício para você. Né? Então, em vez de você economizar, você está desperdiçando. Né? Por quê? Porque está indo ingredientes a mais que não tem necessidade na receita. Né? Por isso que é importante a gente padronizar, a gente ter receitas em gramas, né? Pesadas, e não dadas em xícaras, colheres, porque isso realmente aí não traz benefício nenhum pra gente, né? Nós confeiteiras aí que queremos fazer e vender bolos estruturados e decorados, tá? Então a gente precisa aí ter um padrão, certo? A Almeire tá falando aqui, ela perguntou da farinha, né? E ela tá falando se tu sabe o nome de alguma marca. Ela falou Boa Sorte, não sei se é uma Ai, gente, marca. eu não gosto de indicar marca, né? Porque cada região tem uma marca, tem disponível uma marca. Então, e essas farinhas, a gente também consegue ter farinhas mais baratas que a gente consegue utilizar. Então, eu não sou apegada em marca, né? Então eu vou pelo aquilo que eu vejo nos ingredientes, eu vou por aquilo, então eu testo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma farinha aqui que ela tá barata. Então eu vou lá comprar a farinha e vou testar. Se eu gostar da farinha, ótimo, né? Se minha massa ficou legal, se meu bolo ficou gostoso, pra mim tá bom. Então eu não me apego muito em marca, tá? É claro que algumas coisas a gente já tem a nossa marca ali preferida, né? Mas eu sou muito aberta a isso, eu não me apego em marca, tá? Então, por isso que eu não gosto de indicar marca, porque às vezes uma tá mais barata, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho a manteiga, né? Manteiga, eu sei que aquela marca ali é boa, mas eu encontrei essa outra marca aqui que é barata, que ela tá num preço super bom. E eu vou comprar para experimentar. Então, eu comprei, experimentei e gostei. Então, já é mais uma opção que eu tenho ali para baratear o custo do meu bolo e aumentar aí a minha margem de lucro em cima do meu bolo, né? Só que o que eu falo, né, gente? Qualidade não está ligada a preço e nem a marca, tá? Então, isso que tem que estar aí bem claro. Não é só porque é daquela marca e o produto tá barato que a qualidade é ruim, tá? Então, é isso que vocês têm que saber. Por isso que eu falo de conhecer os ingredientes. Então, por exemplo, eu sei que a manteiga é um produto de qualidade, então eu vou buscar a manteiga mais em conta, uma manteiga boa mais em conta, né? Então, eu não vou comprar margarina só porque a manteiga tá cara. É tipo isso, né? Não vou usar cobertura fracionada porque o chocolate tá caro, né? Não, eu vou procurar o chocolate nobre, eu vou trabalhar com o chocolate nobre, mas eu vou procurar ali o que é mais acessível para mim, que tá mais em conta, né? O que eu consigo aí agregar de preço no meu bolo. Então, é dessa forma, né? A gente não fica aí apegada muito em marca, não, tá? Quinto passo, que é o A, a, último. a Almeire está perguntando aqui só para finalizar. Nas receitas é melhor na medida em xícaras ou medido na balança? Balança, tá? A gente falou aqui agora um pouquinho, né? Sempre balança, gente. A confeitaria é uma ciência exata, tá? Então precisa usar balança, tá? Sem balança, gente, vai acontecer muitos problemas aí, tá? Desde receita até a venda do bolo de vocês. Vocês não vão saber precificar corretamente. Como que vocês vão precificar um bolo dado em xícaras, né? Não tem como, gente, porque vamos pensar. Eu tenho lá 1 quilo de farinha, tá? E eu pego 2 xícaras de farinha daquele quilo para fazer a minha massa. Quanto de farinha que eu gastei daquele quilo ali para fazer a minha massa? Como que eu vou precificar isso? Não tem como, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 1 quilo de farinha que custa R$ 5 e eu pego 200 gramas de farinha daquele quilo, eu já vou conseguir precificar. Né? Então, gramas, gente, para trabalhar com confeitaria profissional, xícaras, colheres, não dá certo, tá? Então, é sempre balança. E, gente, balança a gente compra aí bem baratinha, tá? Qualquer uma aí já serve para começar. Tem que ter balança, certo? Nadir Pereira dando boa tarde aqui no Boa Facebook, tarde. Ozelita Godin. Quem não assistiu, a live vai ficar gravada, tá, gente? Quem chegou Isso, agora. certo? A Delici Bolos também falou até os tamanhos dos discos. Ela tá se referindo na hora que tu estavas falando sobre a padronização, né? Sim, tudo, É, tá? porque se fazer Tudo uma receita maior, vai ter que fazer a conversão da massa, né? é Conversão, se a tua massa for para uma receita menor, vai ter que converter para uma receita maior. isso. Tudo é nos mínimos detalhes, né? Pra gente não se perder, pra gente não ter prejuízo, né? Então a gente precisa aí pensar em tudo, tá? O quinto passo e último
que é uma coisa muito importante, é você acreditar no seu produto. Se você não acreditar naquilo que você faz, ninguém mais vai acreditar, tá? Então, é, eu falo aqui, né, que a gente tem que levar experiências, a gente tem que estar segura com aquilo que a gente vende. A gente tem que acreditar no nosso trabalho, acreditar no produto que a gente vende. Porque se eu não acreditar, se a gente ficar naquela insegurança, né? Ai, não sei se tá bom, se meu cliente vai gostar, se não sei o quê. Claro, né, gente, eu também fico ainda aquela coisa, né? Se eu vou entregar um bolo para alguém, eu já fico, ai, será que a pessoa vai gostar? Será, né? Coisas nossas assim. Mas a gente tem que acreditar nessa insegurança, essa coisinha, esse frio na barriga sempre vai existir. Mas a gente tem que estar segura com aquilo que a gente entrega, né, com o nosso produto. Porque senão a gente não passa autoridade para o nosso cliente, a gente não passa confiança para o nosso cliente, né? E aí a pessoa também que vai entregar o nosso trabalho, que vai encomendar bolo nosso, vai sentir essa insegurança na gente, né? E isso é ruim, porque ela vai sentir ali que você não sabe daquilo que você está fazendo, que você não tem autoridade naquilo, né? Então, quando a gente acredita naquilo que a gente faz, quando a gente acredita que o nosso produto é bom de verdade, a gente, com certeza, a gente vai transmitir isso, né? Quando a gente vê que aquilo ali realmente é bom, a gente vai conseguir transmitir isso, vai querer mostrar para o mundo o nosso trabalho, né? Então, é muito importante que vocês acreditem naquilo que vocês fazem, né? Porque quando a gente acredita, as pessoas também ao nosso redor começam a acreditar na gente, né? Isso passa confiança, né? Então, isso é muito importante e você tem que demonstrar isso para o cliente, né? Demonstrar que você confia lá no seu bolo, naquilo que você está entregando, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, confiar naquilo que você faz, né? Isso é importante sempre se colocar no lugar do cliente, né? Para saber aquilo, para a gente conseguir levar sempre o melhor para o nosso cliente, buscar conhecimento, para a gente conseguir sempre levar o nosso melhor e levar a experiência em todos os sentidos para o cliente, não só no bolo em si, mas quando ele te manda uma mensagem, né? Querendo ali um bolo seu, como que você vai gerar essa experiência para ele no seu atendimento? Então, são várias coisas que a gente pode estar fazendo que vai mostrando para o cliente que você acredita no seu produto, que você tem um posicionamento, né, correto. E quando o cliente vê isso em você, vê essa autoridade, que você é confiante, que você acredita naquilo que você faz, o cliente muitas vezes nem questiona o preço do teu produto, né? Então, isso é muito importante. O cliente não questionar preço, né? Quem não quer vender um produto onde a pessoa vai ver, vai querer e não vai nem questionar o preço, né? Todo mundo quer. E quando a gente se posiciona de maneira correta e mostra para o nosso cliente que a gente sabe, que a gente é segura naquilo que a gente faz, com certeza o cliente vai enxergar valor no seu produto e não vai querer aí ficar questionando o preço, né? Então isso é importante, acreditar naquilo que a gente faz. A Nadia aqui no Facebook está perguntando: bolo com massa sabor laranja, dá para fazer cobertura com buttercream? Todo bolo dá para fazer cobertura, usar Buttercream. o buttercream, Esse é tá? um bolo de cenoura, gente, né? Esse que está na frente que vocês estão vendo é um bolo de cenoura e tá. Nós Qualquer vamos cortar massa. agora, daqui a pouquinho. Vamos cortar. Qualquer massa dá para usar buttercream, tá, gente? A Delicia aqui, faço poucos bolos, mas graças a Deus sempre os clientes voltam. Isso, então. A gente tem que. Só não faço muita divulgação, ou seja, não sei vender. Ela falou. Então tem aquela coisa, não sei vender, tenho vergonha de vender, né? Mas tudo isso, gente, a gente vai aprendendo. É um passinho por dia, é uma coisinha de cada vez, né? Que a gente vai aprendendo e vai conseguindo vender, tá? A gente precisa se atualizar, A né? Almeida está falando parabéns pelo seu trabalho. E Obrigada. para iniciar na confeitaria, eu preciso ter todos os utensílios da confeitaria? Não, a gente vai falar. Quando que a gente vai ter essa aula? Vai ter Vai ter, agora na. eu não sei se é essa semana ou na semana que vem que a gente vai falar sobre utensílios, tá? Então, gente, para começar, vocês precisam de muito pouco. Muitas coisas que a gente tem em casa já dá para começar, Às vezes nada, né? né? Às vezes não precisa de nada para começar. Porque às vezes eu com o que tem Você em tem casa. uma batedeirinha de mão aí na sua casa? Uma forma de bolo? Né? Então, já dá para começar, tá? A Fátima Faria falou que legal essa fala, Dani.
a confiança é tudo que precisamos para ter sucesso. Gratidão, Dani. É verdade. A Fátima é nossa aluna, né? Fátima é uma querida. Sempre acompanhando a gente. Então, gente, vamos cortar o bolinho? Vai. Que tá difícil isso aqui, viu? Ah, deixa eu pegar um pratinho aqui pra tirar essa. Sabe pra que eu uso cobertura fracionada, gente? Só pra isso aqui, ó. Pra fazer essas esculturas, tá? Porque daí dura bastante em cima do bolo. E é uma coisa que faz parte da decoração e as pessoas não comem, tá? Então, só pra isso, A tá? Roselita Godinho tá ansiosa aí pra cortar o bolo. Então, a gente tem que tirar as coisas de cima, né? Do bolo. Eu vou colocando aqui, do ladinho. Sempre pra gente comer um bolo, né? A gente tem que comer em temperatura ambiente, né? Dá pra comer bem. A temperatura ambiente é o quê, gente? É 20 graus, tá? Isso é temperatura ambiente. Então, pra gente saborear melhor o nosso bolo, eu gosto de comer mais em temperatura ambiente. Tem gente que ama bolo mais gelado, né? Eu não, eu gosto de tirar o bolo aí algumas horas, alguns minutos, né, fora da geladeira, dependendo aí do ambiente, pra gente servir o bolo, cortar o bolo. Por quê? Porque isso deixa, ou a gente consegue cortar o bolo num ponto de corte bom, né, que a gente consegue cortar melhor o bolo, e quando a gente come o bolo, o sabor é outro, né, o sabor é muito mais, o sabor é muito mais saboroso. É muito mais saboroso comer um bolo em temperatura ambiente, tá? Que a gente consegue sentir mais o sabor dentro da boca, certo? Para cortar um bolo assim, eu gosto de cortar da seguinte forma. Então eu apoio aqui uma tábua, pode ser um pratinho também, dá certo, tá? Só que eu tenho essa tábua aqui, então eu já uso ela. E aí eu venho cortando aqui. Então eu posso fazer da seguinte forma, ou eu posso tirar essa pontinha aqui, se eu não quiser comer o buttercream, mas eu vou comer porque esse buttercream de chocolate aqui é maravilhoso. E aí a gente vem aqui, ó, eu gosto de cortar assim, e corta o bolo aqui, e, nossa. E aí a gente vem cortando assim, ó. Parece até Nossa um senhora. filmezinho passando pela. Gente do Tá, céu. Vocês não têm noção do que tá esse bolo aqui. Vou colocar aqui essa fatia. Ó. Então, olha só que legal, que ideia legal para Páscoa, né, gente? Tá vendo o bolo por dentro? Quando o bolo é bem montado, ó, a gente consegue ver as camadas perfeitas, tá? E tá assim, gente, numa maciez esse bolo. Meu Deus, estão conseguindo ver? Olha isso aqui. A Almeida tá perguntando se essa cobertura é ganache. Não, é buttercream de chocolate, tá? Vou até provar. Hum, Isso é injustiça, hein? uhum. Meu Deus. Uhum. Ainda bem que eu não tô de microfone, senão vocês iam ver eu mastigando aqui. Nossa, ficou muito bom. Bem úmido. E eu nem molhei esse bolo. Nossa, bolo de cenoura é maravilhoso, né, gente? Eu amo. Então, é isso, gente. Vou deixar vocês aí com água na boca. A Almeida tá perguntando se é um bolo de cenoura com uma massa tipo pão de ló. Não, não, tá, gente? Aquele bolo de cenoura assim, massa à base de óleo, bem molhadinho, bem maravilhosa. A Delice e Bolos também disse que deu fome lá. Eu tô me lambendo aqui também, Denise. Tá uma delícia, gente. Meu Deus. Um cafezinho, né? Vai bem. Eu gostaria que essa aula fosse presencial, para eu poderia provar o bolo. Ah, O Odinei tá falando. é só fazer. Então, gente, ó, muito obrigada pela companhia de vocês de hoje. E